Benção. Estou gravando então, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Já está aqui o texto. Nós vamos para o texto de Provérbios, capítulo 13. Provérbios 13. Vamos para o último verso, verso 25. Então, nós estamos seguindo então no nosso tema, né? Falando sobre a exposição do livro de Provérbios. É um livro de sabedoria que foi escrito para os jovens israelitas, para que eles tivessem mais prudência quanto aos cuidados da sua vida pessoal e sobre o que eles deveriam ter os seus olhos fitos. Então, Provérbios é um acúmulo de todas as sabedorias que existiam no mundo antigo, que foram compiladas e apresentadas de uma forma de um livro para que todas as gerações, né, seguintes fossem aprimoradas e adiantasse o processo de assimilação da sabedoria. Algo que levaria anos, eles levariam pouco tempo, porque teriam um compacto ali em suas mãos ali para estudarem. E hoje, né, nessa noite, nós vamos tratar sobre o contentamento. Então, o tema do nosso estudo é buscando sabiamente o contentamento. Nós falamos sobre a preguiça, e também falamos sobre a questão do dinheiro. Nós vimos sobre como que nós devemos aplicar o nosso capital. Entendemos que dinheiro é um recurso da parte do Senhor e é um bem do Senhor que deve ser administrado por nós, que somos mordomos fiéis dos bens que Ele coloca nas nossas mãos. Então, hoje vamos falar sobre contentamento. Então, quero orar, depois vamos ler o texto bíblico. Bendito Deus, o Senhor é o Deus eterno, Pai, e nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Tua presença de forma digital, pedindo ao Senhor que o Senhor nos conduza nesse momento de estudo da Tua palavra, Senhor. Ser conosco nessa noite, Senhor, nos fortalecendo, nos direcionando em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, então, o primeiro ponto aqui que nós podemos ver aqui no capítulo 13, verso 25, provérbio 25, diz o seguinte: o justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. E numa outra tradução, eu vi aqui que ficaria assim: o justo come para saciar a sua alma. Aí a palavra que tem ali como apetite ali é a palavra nefesh, que é alma, garganta. Mas, ou todavia, o ventre dos perversos passará fome. Então é colocado no plural ali a questão de passar fome. Antes de mais nada, nós precisamos ver o que é viver contente, o que é ser contente. Então nós temos a resposta aqui perfeita em Provérbios capítulo 15. E Provérbios é um livro interessante porque ele não esconde o sol com a peneira, não. Ele mostra a realidade, a nossa realidade, não é uma realidade 100% de alegrias, de contentamento, mas vejam só o que diz no capítulo Provérbios 15, versículos 15, 16 e 17. Diz assim: todos os dias do aflito são maus. Aqui a palavra aflito, ela pode ser traduzida também como a palavra pobre. Então, todos os dias do pobre, do aflito ou do necessitado são maus. Mas a alegria do coração é banquete contínuo. Então, eu destaco aqui essa palavra alegria, porque ela vai trazer alguns recursos para nós. A palavra alegria, a palavra melhor e a palavra melhor do versículo 17 são a mesma palavra, a palavra hebraica tov. Essa palavra hebraica, ela é conhecida lá em Gênesis, capítulo 1, quando você vê Deus criando todas as coisas e quando Deus fazia um cheque, ele checava a criação para ver se aquilo ali tinha ficado excelente. Então, a palavra diz que ele via que tudo era bom. Quando ele olhava para a criação depois de trazida à luz, ele contemplava e via que era bom, era tov. Só que como que essa palavra tov ela é traduzida?
ela é traduzida também não somente como bom, né? Porque às vezes a gente lê em Gênesis e pensa que o bom de Deus é o bom do brasileiro, né? A gente pensa assim, puxa, essa obra poderia estar excelente, mas ela está boa. Então, bom para o brasileiro, na nossa língua portuguesa, é o meio termo, é o mínimo desejável. Só que na palavra hebraica, na língua hebraica, a palavra bom, ela é muito ampla, ela é excelente. O bom de Deus não pode ser comparado com o bom do homem. A palavra tov, ela é traduzida aqui, como nós vimos, como alegria. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria, o tov do coração, a alegria do coração é banquete contínuo. A palavra tov também é traduzida como melhor. A palavra tov ela é traduzida como aquilo que traz alegria ou algo que é excelente. Então, quando Deus criou todas as coisas, ele não viu que todas as coisas eram boas. Ele viu que aquilo ali era excelente, trazia alegria ao coração de Deus. E por trazer alegria ao coração de Deus, essas coisas também trariam alegria ao coração dos homens. Hoje à tarde estava estudando com aquele calorão todo, né? Pensei, puxa, vou pegar aqui uma goiabinha, fazer um suquinho geladinho, bater no liquidificador, tomar um suco de goiaba. E é muito bom ter essa percepção do que Deus criou, e ele criou para ser excelente, para trazer alegria aos homens. É muito bom termos essa concepção, porque você vê algo mínimo como um fruto da terra, como um benefício de Deus para trazer alegria ao teu coração. Vejam, né? Como nós vimos ali em Provérbios 13 e 25, o justo tem bastante para satisfazer o seu apetite, a sua alma. Não é algo só para satisfazer o seu estômago. Tudo que vem às mãos do crente, daquele que vive em contentamento, é suficiente para trazer alegria à sua plenitude. E é muito interessante que Provérbios ele destaca a questão entre o justo, que recebe de algo de Deus e tem satisfação na sua nefesh, na sua alma, no seu ser todo, e o ímpio, ele tem o seu estômago vazio. Então, a alegria do ímpio nada mais é do que a alegria de um estômago vazio. E a alegria do crente, quando ele, mesmo que ele coma alguma coisa que não encha o seu estômago como ele gostaria, mas aquilo ali lhe traz satisfação, completude, alegria inteira no seu corpo. O próprio apóstolo Paulo ele demonstra essa alegria, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele sabia viver em suficiência com Deus, mesmo estando com riqueza, com pobreza, ele sabia estar contente diante do Senhor, porque o Senhor lhe trazia satisfação. Agora vejam que o autor dos Provérbios, ele fala que sim, a vida dos aflitos, dos pobres, dos necessitados, os dias deles são maus, mas essa alegria que está no coração dele, esse tov, é banquete contínuo. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o dia a dia, sim, é sofrido, mas isso não é suficiente para pagar aquilo que Deus colocou no coração, que é a alegria, o contentamento. O pobre, mesmo nos seus dias maus, ter singelas manifestações de prazer, de alegria e de alívio manifestadas por Deus. E ele vai trazendo mais. Olha, você quer ter essa alegria? Você quer viver esses dias maus, mas com alegria, com contentamento? Então aprenda comigo, versículo 16. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. É interessante no versículo 16, a palavra havendo ali, ela é uma preposição que vai mostrar o lugar onde a pessoa deve estar, ou seja, no temor. É melhor um pouco no temor do Senhor. Ou seja, não é tendo temor, mas é no temor. É como se Deus fosse uma grande piscina e nós estivéssemos imersos nele. Então, no temor do Senhor, sim, há contentamento. Melhor é ter pouco no temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação e confusão. Traz inquietação e confusão. O versículo 17 também vai trazer algumas coisas além deste pouco da propriedade, vai trazer agora do pouco do mantimento. Melhor é um prato de hortaliças ou de legumes, onde há amor, do que o boi cevado continuamente com ele o ódio.
Então, é essas questões aí que ele está trazendo. Então, o que é contentamento? É o top, é o bom de Deus, a excelência de Deus. É Deus usar os meios da criação que lhe trouxeram alegria quando ele criou e usar esses elementos para trazer alegria ao nosso coração, mesmo que aquilo seja pouco. Só que não é por causa daquilo que nós teremos alegria, mas sim por causa de um contentamento, de uma alegria que está no coração dos crentes, e por conta disso, o crente manifesta um coração grato. O justo manifesta contentamento, mesmo com pouco ou com muito. Mesmo não tendo carne e tendo só legumes, ele se vê contente, pleno e satisfeito. Provérbios, capítulo 19, versículo 23, diz o seguinte: o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que tem esse temor ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. A palavra ficará satisfeito é interessante porque ele traz a ideia não de ter satisfação, mas de habitar na satisfação. A palavra usada ali é a palavra habitar. A outra tradução seria assim: o temor do Senhor é para a vida, saciado habitará e o mal não visitará. É como se o crente, o justo, estivesse habitando numa casa chamada satisfação e, de repente, ele fica preocupado: poxa, será que o mal vai vir me visitar hoje? Eu estou tão bem, estou tão pleno, estou tão seguro. O texto diz que garante que não, o mal não visitará. Aquilo que lhe surrupiaria os seus bens, faria perder e ter somente tristeza, não acontecerá. Interessante que ele traz essa distinção de habitação. Nós habitamos em Deus e, por habitarmos em Deus, nós temos nele satisfação. Provérbios, capítulo 14, versículo 30, o autor vai trazer que uma admoestação para nós. O ânimo sereno, ou seja, o coração, a palavra literal que é o coração tranquilo, é a vida do corpo. Vejam só como ele coloca essa relação de tranquilidade nos sentimentos, ausência de abalo nos sentimentos, com um corpo com vida. Mas a inveja, também traduzida aqui como ciúme, o desejo pelas posses, o querer sempre ganhar, o que ele traz para nós? A podridão dos ossos. Veja que interessante. Então, o coração tranquilo, descansado no Senhor, traz vida, é vida para o corpo. Mas a inveja é podridão para os ossos. Contentamento nós podemos também ver aqui como algo que é manifestado também no livro de Salmos, Salmo 37, versículos 3 e 4. Confia no Senhor e faze o bem. O bem aqui é a palavra tov. O bem aqui é a palavra tov. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Vejam que a palavra agrada-te aqui, embora seja uma palavra muito bonita e seja um imperativo do salmista Davi, dizendo que nós devemos sim buscar nos agradarmos do Senhor, ela é muito mais forte que isso, porque a palavra agrada-te, ela é traduzida também como delicia-te, tenha delícias em Deus, ou busque refrigério, refresque-se em Deus. Lembra que eu falei sobre como alguém que mergulha numa piscina, Deus como se fosse uma piscina e alguém mergulha nela e toma um refresco diante de um calor de mais de 40 graus? É exatamente isso. Tenha frescor em Deus, tenha alegria em Deus, tenha delícias em Deus, te delicie em Deus. Faça com que Deus seja a tua maior delícia e Ele estabelecerá ou ele satisfará os desejos do teu coração. E tudo isso envolvendo a palavra contentamento. Deus é o alvo do nosso contentamento. Ele é a fonte de todas as delícias. É muito pertinente isso quando nós vemos na criação que ele viu que era bom e o homem também se alegra com a criação de Deus. O próprio Jesus, no casamento de Caná da Galileia, ele transformou a água em vinho. Eles notaram que o vinho era muito bom, ou seja, Deus ele tem a compreensão, ele sabe o que é bom e agradável para nós. Então ele próprio já
apresenta aquilo que satisfaz a gente. Então Deus nos conhece, conhece os nossos gostos, conhece o nosso paladar, sabe aquilo que nos agrada, aquilo que desagrada, e Ele é a fonte do nosso contentamento. Certo? E aí nós podemos entender que a criação, ela é o deleite de Deus. E ele usa esse deleite de Deus, esse contentamento de Deus, para trazer através dela o contentamento, para provocar um contentamento que já existe dentro de nós. Nós podemos entender direitinho o que diz o texto de 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31. Texto bem conhecido, que a gente repete de cor e salteado. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O que é para fazer para a glória de Deus? É você tomar um fruto, te deliciar com esse fruto, glorificando a Deus por ter dado aquele fruto. Entendendo que aquele fruto é a resposta da bondade de Deus para a tua vida. É você ir no açougue e comprar aquela excelente carne, fazer um churrascão em casa e você se deliciar com aquilo e entender que Deus criou aquele bem com o fim, com o propósito que tu venha te deliciar nele, lembrando-se da glória de Deus. Então, tudo que nós experimentamos, gostamos, todas as coisas lícitas que nós podemos desfrutar neste mundo, nós temos que trazer sempre a memória que é Deus quem abriu as portas para essa bênção e por isso ele promove em nós esse desejo de nos alegrarmos no Senhor com todos os bens que ele nos deu. Bom, isso é contentamento, é nos alegrarmos com a criação de Deus, é nos alegrarmos principalmente em Deus, e Deus usa a sua criação para promover em nós gratidão e contentamento. Agora, nós precisamos entender o que é o contrário de contentamento. O que é o contrário de contentamento? O contrário de contentamento é o que está escrito lá no 10º mandamento do Decálogo: não cobiçarás. E a cobiça e as suas ramificações são o egoísmo, que é desejar para as coisas para si, colocando-se em primeiro lugar. A ramificação da cobiça também é a inveja, é o desejo de ter o que os outros possuem. Outra ramificação é o ciúme, que é o medo de perder aquilo que você tem para os outros. A avareza, que é o amor ao dinheiro. E isso tudo são manifestações de alguém que anda de forma contrária ao contentamento, que é a palavra descontentamento. Alguém descontente, ele cobiça, ele deseja, ele é avarento, ele é ciumento, ele é invejoso, ele é egoísta e todos esses pecados decorrentes da cobiça. Alguém descontente é alguém que manifesta cobiça. Ele tem um vazio dentro dele, ele precisa preencher esse vazio com alguma coisa. Como que ele manifesta essa busca em preencher o seu vazio? Desejando aquilo que está na volta dele. Desejando a si mesmo, desejando as pessoas, fazendo delas objeto, desejando as riquezas, desejando ser visto, desejando ser famoso, tendo ciúmes ou sendo invejoso, ou sendo avarento. Tudo isso são manifestações da cobiça. Então, essa questão que nós precisamos ter em mente. E um texto que pode elucidar um pouco mais a respeito desse sentimento de cobiça é um texto que está lá no livro de Números. Livro de Números, no capítulo 16. Esse é um capítulo bem pesado, porque ele vai falar sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Alguém falou alguma coisa? Acho que você prefere assistir as notícias que você quer saber, né? Só um pouquinho. Vai querer? Temos aqui. Temos alguns microfones abertos aqui, mas a gente já fecha aqui. Tranquilo. Tranquilos.
Bom, seguindo aqui então a nossa lógica, nós temos aqui um capítulo 16, que é um capítulo bem denso a respeito dessa cobiça, desse desejo por satisfação. Nós temos aí esses três líderes, Corá, Datã e Abirão. E o texto, ele é claro em mostrar que eles cobiçavam a liderança, eles desejavam ser líderes. Eles cobiçavam os cargos de Arão e de Moisés. E eles chegaram diante de Moisés, eles trouxeram os seus seguidores, aqueles que tinham sido influenciados, e líderes de todas as tribos, e eles questionaram a liderança de Moisés. Olha, nós queremos também ser sacerdotes, nós queremos também oficiar diante da tenda da congregação, porque nós merecemos e porque nós queremos isso. E aí Moisés responde para eles: puxa, mas é pouco para vocês serem o povo de Deus, serem a tribo escolhida por Deus, vocês ainda querem um sacerdócio? Não é pouco isso para vocês? Vocês não acham que já é demais vocês serem uma nação privilegiada, uma tribo privilegiada? Não, nós queremos oficiar diante do Senhor. E aí, então, ele manda chamar os outros líderes, Datã e Abirão. Olha, venham aqui, vamos conversar. Tá só o Coré aqui, o Corá, e nós temos que conversar. E eles não quiseram, não. Nós não queremos porque tu és um líder ruim, tu nos trouxe para esse deserto, tu nos prometeste uma terra que mana leite e mel, e nós não temos nada, e agora nós estamos aqui, e o que vai ser da gente? Nós queremos ser líderes também. E Moisés ficou, assim, irado. Vocês estão questionando a liderança, vocês estão questionando Deus. E Moisés buscou o Senhor, e o Senhor deu a resposta: olha, vou consumir esse povo. E aconteceu que esse texto, esse capítulo, é um capítulo denso, porque denso na questão da força, da manifestação de Deus em punir esse tipo de pecado, porque esses homens que chegaram até Moisés, eles não chegaram porque havia problemas na liderança de Moisés. Eles estavam descontentes. Eles queriam algo além. Estavam descontentes com a liderança, estavam descontentes com o que eles eram perante o povo, com a responsabilidade que eles tinham diante do povo, e eles estavam descontentes com aquele momento, com a terra que eles estavam. Eles estavam no deserto. Então, Deus ele manifestou de que forma? Ele fez com que a tenda de Corá fosse engolida. A terra abriu a sua boca e engoliu não somente a tenda de Corá, mas também toda a sua família. E enquanto aquelas pessoas fugiam daquela manifestação divina de juízo, o Senhor mandou um fogo que consumiu, ali no versículo 35, no capítulo 16, 250 homens que estavam oferecendo incenso, ou seja, que queriam também serem sacerdotes diante de Deus. E Deus os consumiu. Agora, o que me deixa mais assustado é que, mesmo com toda essa manifestação divina de juízo, no outro dia, a população estava irritada com Moisés, dizendo: Moisés, tu matou a herança do Senhor, tu matou o povo do Senhor, como se aquelas manifestações divinas tivessem vindo da vontade de Moisés e não da vontade de Deus. Então, diz o texto bíblico que no capítulo 16, versículo 49, que não só os 250 homens morreram, mas também 14.700 foram mortos por causa de uma praga que Deus instalou ali no acampamento de Israel, no deserto. Arão foi correndo levar ali um incensário, e enquanto ele estava entre os vivos e os mortos, Deus levou ali 14.700 homens. Então, esse é o preço do descontentamento. Nós vemos aqui que Deus ele estabeleceu uma autoridade, ele estabeleceu limites para nós. Ele traz a própria palavra para trazer esse contentamento no nosso coração, para nos contentarmos, nos deleitarmos nele. Mas o que nós vemos nessa nação? Desses homens que eles estavam descontentes não com Moisés, mas com o próprio Deus que estava conduzindo toda aquela situação. Então, o texto bíblico serve para nos alertar, nos deixar com os olhos abertos e percebendo que essas coisas elas podem ser participantes da nossa vida. Às vezes o descontentamento é manifestado nos comentários que realizamos de irmãos, de liderança. Às vezes o descontentamento é manifestado
como na questão do culto. Puxa, esse culto não é um culto que me agrada, eu não gosto dos louvores, ou a dinâmica do culto, isso não me traz prazer, eu não gosto desse tipo de culto. E aí eu faço a pergunta, e você deve fazer essa pergunta para si mesmo. Se você não sente prazer no culto, então para quem o culto está sendo prestado? Nós vemos aqui que Deus estabeleceu até a liderança, até os homens que deveriam queimar incenso diante dele. Deus estabeleceu o culto e as prerrogativas do culto. Se o culto não te agrada, você está cultuando a Deus ou está cultuando o teu próprio coração, seu próprio coração? Então essas perguntas têm que ser levantadas e respondidas debaixo do temor do Senhor, para que nós percebamos se há um descontentamento na nossa parte. Eu não gosto dos louvores do jeito que são cantados ou tocados, eu não gosto dos instrumentos, eu não gosto da liturgia, eu não gosto da palavra. Opa, algum problema há. Você está descontente com o culto ou está descontente com Deus? Então, nós temos que responder esse questionamento. Em Provérbios, no capítulo 23, versículos 4 e 5, ele também vai trazer uma palavra a respeito dessa nossa busca em querer algo além do que já temos. Diz o seguinte: não te fatigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Então Deus ele já mostra na sua palavra o que é de fato aquilo que pode nos dar completude, que é aquilo que pode nos preencher. São as riquezas e são o próprio Deus. E eu quero trazer aqui então qual é o fim dos descontentes. Qual é o fim dos descontentes? Nós vimos, então, o que é o contentamento. Nós vimos também a questão do qual é o contrário de contentamento. Nós temos vários exemplos nas Escrituras. E agora, qual é o fim dos descontentes? O fim dos descontentes, e eu tomo mais uma vez aqui o texto de Provérbios. Provérbios, capítulo 13, no versículo 25, que é o nosso texto base. Mas o justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, a sua alma, que em outra tradução. Mas o estômago dos perversos passa fome, e melhor aqui, passará fome. Veja o seguinte, uma pequena história. Certa vez um homem, ele era um homem rico, ele tinha muitas propriedades, ele ficou sabendo de um pequeno grupo que estava passando necessidades, tinham sido expulsos do seu país. E eles não tinham nada, não tinham teto, não tinham comida, não tinham roupas. Então este homem resolveu pegar um dos seus imóveis e entregar para aquele pequeno grupo. Olha, fiquem aí, eu vou cuidar de vocês, fiquem morando nessa casa aí. Só que eu tenho algo para dizer para vocês, tá? Essa é a minha casa, e se é a minha casa, são as minhas regras. Mas não se preocupe, eu vou pagar a energia elétrica, eu vou pagar a água, eu vou colocar a internet para vocês, eu vou pagar uma plataforma de streaming para vocês verem alguma coisa, e o que vocês precisam saber é seguir as minhas regras e cuidarem do meu imóvel. Eu quero que as paredes continuem limpas, eu quero que o lixo seja colocado na rua sempre, todos os dias, e eu quero também que a grama seja sempre cortada no quintal. Tranquilo. Vamos lá, então. Aqueles homens ficaram maravilhados, aquele senhor tão querido prestar esse tipo de cuidado, e eles não precisavam pagar nada nem aluguel, então eles ficaram ali um tempo morando naquela casa. Bom, aquele grupo que tinha recebido essa notícia com muita alegria, depois de um tempo eles começaram a manifestar um certo tipo de apatia por esse dono, por o dono da propriedade. E algumas palavras começaram a surgir no coração deles. Eles começaram a dizer que a casa não era do dono, mas sim deles. Se é essa a nossa casa e as nossas regras, nós vamos usar a energia da forma que nós quisermos, vamos beber água da forma que nós quisermos, nós vamos fazer das paredes o que a gente quiser e vamos deixar a grama crescer, porque não queremos nada com isso. Então, a casa começou a ficar suja, o lixo começou a ficar entulhado dentro da casa, a grama começou a crescer, alguns animais, algumas pragas começaram a aparecer, até mesmo animais peçonhentos, e eles não acharam aquilo ali muito, e eles começaram a pichar as paredes da casa. Eles detonaram o imóvel ficou imundo.
E aí eu pergunto para você, o que você faria se você fosse o dono desse imóvel? O que você faria com essas pessoas que detonaram o teu imóvel e que ainda disseram para ti, olha, essa é a nossa casa, nós vamos usar da nossa maneira. O que você faria? Eu imagino que a primeira coisa que você vai fazer é cortar a energia deles, cortar a água, cortar a internet, cortar as plataformas do streaming e corrê-los de casa. Não é o correto? É isso que você faria, acredito eu. Né? Você não seria tão bom assim para segurar, não, vamos ter paciência que eles vão melhorar. Pois pensem só, é a mesma coisa que Deus faz com a humanidade, ou que a humanidade tem feito com Deus. Deus colocou um povo para cuidar do seu jardim, nós desfiguramos esse jardim e ainda dizemos que a luz do sol é a nossa luz, que a vida é nossa, nós fazemos dela o que nós quisermos, que nós pegamos o quintal dele e queremos fazer o que nós quisermos, e a gente fica dizendo, olha, Deus, tu não tem nada que ver com esse negócio. O Senhor fica aí no céu e nós ficamos aqui na terra e nós cuidamos de tudo isso aqui. Pois, gente, e é exatamente isso que o Salmo 1 e o Salmo 2 vai mostrar para a gente. Porque o Salmo 1, ele vai falar daquele que está com o coração contente e alegre em Deus, chamado de bem-aventurado. O Salmo 2 vai falar de quem? Do descontente. Olha só o que diz o Salmo 2. Abri aqui para nós. Salmo 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o seu ungido. Meu nome apareceu lá. No dia 13 de janeiro. Vamos ver se tem áudio. Dentro de um carro. Era uma... Consegui mutar aqui. Certo. Perdão, irmãos. Seguindo aqui. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O que eles estão manifestando aqui? Descontentamento. Eles estão descontentes com o Senhor e contra o seu ungido. É isso que eles estão manifestando aqui. Então, meus irmãos, Salmo 1, Salmo 1 vai falar sobre os contentes do Senhor, os que estão vivendo em contentamento. Salmo 2 vai mostrar sobre descontentes no Senhor e quais as consequências desse descontentamento. É por isso que há justiça na parte de Deus quando ele cria um lugar chamado de inferno, que ele criou para o diabo e os seus anjos, e será o lugar final daqueles que são descontentes do Senhor. Aqueles que querem viver em descontentamento, aqueles que usam da sua energia, que usam dos seus bens, que usam de tudo aquilo que pertence ao Senhor, mas que mesmo assim resolvem manifestar o seu descontentamento com o dono da casa. O que Deus faz? Deus coloca eles no lugar em que ele corta as suas bênçãos e as suas benesses. É o que nós vemos lá, por exemplo, naquela parábola, ou não parábola, do rico e do Lázaro. Que o Lázaro morre e vai para o seio de Abraão, o rico morre e vai parar lá no inferno. E o rico ele começa a clamar para que Lázaro molhasse a ponta do dedo dele e colocasse na ponta da sua língua para trazer algum tipo de frescor. O inferno não é nada mais, nada menos do que a limitação ou a exclusão de todos os bens que ele favorece os homens enquanto eles estão vivos. Então, o inferno não é nada mais, nada menos do que Deus cortando a conta da água, Deus cortando a conta do telefone, Deus cortando a conta da energia elétrica e mantendo a pessoa nas densas trevas do inferno. E Deus, ele é muito justo em fazer isso. Pessoas que vivem descontentes, então, não merecem aquilo que Deus tem oferecido. Então, algumas explicações sobre o que nós vimos hoje.
Se você é uma pessoa que vive reclamando do trabalho, da família, dos amigos ou de qualquer circunstância, saiba que o problema não são as circunstâncias. O problema é você. O problema, ele é um problema do coração. É um coração descontente que não está sabendo enxergar o contentamento, os motivos de contentamento, os motivos de alegria que Deus já criou e que já nos circula, já está na nossa volta. Então existe um problema aí, você precisa considerar. Se Deus é o único capaz de mudar a tua situação e mudar tudo que está na tua volta, e ele não o faz, e você segue reclamando abertamente, sem transformar essa reclamação em oração e petição diante de Deus, de quem que você está reclamando? Das circunstâncias ou do próprio Deus? Então pare para pensar nisso. Se Deus pode mudar a tua situação, ele não muda, e você segue reclamando, então pode ser que você esteja reclamando de Deus. A segunda coisa que nós podemos considerar aqui é que tem pessoas que vivem entrando em conflitos, encontrando defeito nos outros, que encontram defeitos até mesmo em pessoas que são irmãs, e elas vivem descontentes em seus relacionamentos. E quando nós investigamos a situação do problema, a raiz do problema, geralmente está apoiada em algum tipo de amargura com alguém no passado ou algum tipo de conflito que não foi tratado lá no passado. Esses descontentamentos, eles são produto de uma pessoa que não soube perdoar o passado, que não soube perdoar a pessoa ou a circunstância e ficaram remoendo essa amargura continuamente. Então, para tratar esse tipo de problema, você tem que ter uma visão nítida de quem você é diante de Deus, do quanto ele já perdoou referente aos teus pecados. É só você enxergar o caminhão de pecados que Cristo teve que padecer e morrer e ser moído por esses pecados para que você tivesse acesso a Deus e para que você fosse tornado pelo poder de Deus, filho de Deus, tendo essa visão clara de quem você era, de quem você é no Senhor, você terá condições e forças o suficientes para perdoar o passado, perdoar as pessoas que te amargaram e assim mesmo e poder assim te livrar da raiz de amargura e deixar de ser um descontente. Sobre outra questão que tratei um pouco antes, sobre o culto que não agrada, que não nos agrada, a pergunta que devemos fazer é: quem deve ser agradado no culto? Nós ou o nosso Deus? Então eu quero responder para vocês: é Deus quem deve ser agradado no culto, que ele próprio escreveu e ditou as regras, conforme nós vimos lá em Números capítulo 16. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, está terminando o meu minuto aqui. Alguma questão? Acho que não vai dar para passar agora, né? Bom, pessoal, vou encerrando aqui então. E daqui a pouco eu vou subir o vídeo então lá para a plataforma no YouTube, tá? Deus abençoe a todos os irmãos. Tenham uma boa noite no Senhor. Obrigado, Guilherme. Deus abençoe, viu?